O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O processo de tradução poética de canções envolve uma série de cuidados com aspectos que extrapolam a composição das letras. A música é um sistema sincrético, ou seja, ela apresenta um conteúdo que é atravessado por mais de um plano de expressão e também possui natureza híbrida, fundindo os discursos linguístico e cultural. A canção surge a partir das relações entre linguagem literária, linguagem musical e performance. Foi a partir do olhar para todos esses aspectos que o Fernando Villatori, mestre em estudos literários pela UFPR, propôs a recriação de 6 canções da banda estadunidense The Doors para a língua e cultura brasileiras. E é sobre essas questões e reflexões que atravessam esse processo que nós vamos conversar no Em Tese de hoje. Sejam muito bem-vindos! Além do Fernando, nós também recebemos no programa de hoje o professor Guilherme Gontijo Flores, do Departamento de Letras da UFPR e orientador dessa dissertação. Muito obrigada pela presença de vocês, sejam muito bem-vindos. Obrigado a você. Fernando, para a gente começar a nossa conversa no Em Tese de hoje, você pode falar um pouco como que surgiu esse projeto e de onde que veio o teu interesse pelo The Doors e como que isso se transformou numa pesquisa de mestrado? Bom, esse projeto ele nasce da possibilidade de conjugar 2 das minhas atividades principais. De um lado, as pesquisas com estudos literários no mundo acadêmico e de outro, o meu trabalho com produção de áudio. Nasce muito como um desafio a escolha do tema, de uma forma geral, e o resultado é uma pesquisa que busca entender a relação entre música e literatura, porém com uma abordagem dos estudos da tradução. E isso é uma pesquisa que já surgiu num momento anterior, que vem da tua graduação, né? Um interesse antigo. Exatamente. O estudo, a busca por tentar entender essa relação entre música e literatura, vem já da minha graduação, acabou resultando numa monografia, e a partir disso a tentativa de fazer um estudo mais aprofundado dessa relação através da versão de canções. E a tua pesquisa ela é intitulada, né, Transcanção, versão e performance de 6 canções do The Doors. Você comenta na dissertação que essa foi uma sugestão do Guilherme, né, criada a partir de um híbrido, né, usado a partir do termo do Haroldo de Campos, que é a transcriação. Vocês podem falar um pouco sobre o significado desses termos, né? O que é esse processo de transcriação que acaba resultando nesse jogo de palavras presente no título da tua pesquisa? Exatamente, transcriação, um termo cunhado pelo Haroldo de Campos. Eu vou fazer uma breve introdução a respeito do tema e deixar, na verdade, que o Guilherme fale mais a esse respeito. Como você falou, o título da dissertação Transcanção é uma sugestão dele e vem do termo transcriação, como eu já disse, que seria um transcriar, ou seja, criar além, criar para além de. Uhum. E aí eu deixo com você. Eu entendo que o Haroldo de Campos, era um poeta e tradutor paulista. Quando ele estava propondo a ideia de uma transcriação, é que ele percebia que o termo normal da tradução criava certas demandas do público, que geralmente estão associadas às noções meio tradicionais de fidelidade na tradução. E como ele queria um engajamento com a obra que tivesse outras relações, que fossem da poesia ser traduzida na condição de poesia, para que também fosse lida como poesia na língua traduzida, ele larga mão da palavra tradução e passa a cunhar vários termos. Um dos termos que ele criou foi transcriação, na ideia de que a tradução não seria apenas passar um conteúdo de um lugar para o outro, do modo mais
correto possível, mas que seria uma criação paralela em relação com o texto original. Então, mais do que simplesmente dizer o que está dito no texto original que seria traduzido, ele pensava em criar paralelamente um texto que remetesse àquele original e apresentasse, de algum modo crítico e poético, as características mais importantes. E aí eu sugeri para o Fernando a ideia de transcanção, porque o plano foi se organizando em torno de pensar uma tradução de poesia que fosse da ordem da transcriação do Haroldo, mas é óbvio que a tradução da canção não tem as mesmas regras ou a mesma lógica exatamente da tradução de um poema escrito. Ela extrapola um pouco essa noção mais tradicional, enfim. Isso, exato. Então dá para dialogar muito com o que o Haroldo de Campos propunha para a transcriação, mas é preciso levar alguns pontos além para que possa ser possível realizar a transcanção. E, Fernando, você coloca, né, que de maneira geral é possível traçar alguns paralelos entre música e literatura, né? Você coloca que a canção, no seu componente linguístico, ela vai guardar relações com a poesia escrita ou oral. Mas também existem uma série de divergências nesse campo. E de que forma, então, que se dá, ou como você enxerga essa relação de aproximação e distanciamento entre a música e a literatura? Certamente um tema complexo, difícil de ser definido em poucas linhas ou em poucas frases. Literatura e música acabam se aproximando e se distanciando na mesma medida, poderia dizer, desde já. O que acontece num primeiro momento é que a música ela tem outra perspectiva, ela tem outro humor. Embora se tratando de literatura oral, a canção, ela é a união, como você disse no início, de planos de expressão distintos. No mínimo, um texto, quer dizer, um plano linguístico e uma melodia no plano musical. E a partir disso, serão agregados outros planos, outras camadas de significação, como a performance, corpo, voz, recepção, quer dizer, a maneira como isso será recepcionado pelo espectador, em que condições culturais, com que bagagem desse espectador. De qualquer forma, o meu trabalho ele busca, além de se basear na teoria de tradução de canção, que ainda é muito incipiente no mundo de uma forma geral, e certamente no Brasil, quer dizer, a gente carece de trabalhos em número que falem a esse respeito. A minha tentativa, inclusive, é nesse sentido, de tentar fazer um trabalho introdutório, quer dizer, buscar colocar a minha participação dentro de uma área que ainda está tentando se colocar. Eu tento encontrar na teoria da tradução tradicional respaldo, quer dizer, encontrar uma baliza demarcatória, utilizando uma palavra do próprio Haroldo de Campos, um termo utilizado por ele, para conseguir me nortear no meio desse campo tão fugidio. Primeiro, como é o da tradução, desde sempre, e principalmente, no meu caso, do ramo da tradução de canções, que pelo fato de agregar outros planos, outras camadas de significação, acaba se tornando ainda mais fugidio. Tem um momento, inclusive eu gosto muito quando você escreve que canção é outra coisa, né? Que ela está em um outro espaço. Certo, essa na verdade é uma expressão do Augusto de Campos, e realmente ela define de uma forma simples isso que a gente vinha comentando até agora, quer dizer, a canção ela não é simplesmente a união da literatura e da música de uma forma que você possa separar esses dois planos, ela funciona como um todo, quer dizer, é uma engrenagem que não pode ser separada. Eu, na verdade, no momento de fazer as traduções, logicamente que busco desconstruir a canção. Essa é uma das ferramentas e eu tento explicar de uma forma geral como isso funciona no meu trabalho. Mas o resultado final e a maneira como isso vai ser aprendido, quer dizer, recepcionado pelo espectador, deve sempre levar em conta que a música ela não pode ser encarada como, por exemplo, uma letra no papel, digamos assim. Você pensar que a letra no papel pode
ser vista como um poema, talvez seja uma perspectiva um pouco perigosa de ser assumida. Ou seja, a letra no papel, isso é o que eu tento, é o que eu defendo, o que eu tento, na verdade, provar no meu trabalho, ela pode se tornar uma criatura esquelética sem, digamos assim, isso utilizando um termo que não é meu, sem toda a roupagem que a veste, digamos assim, quer dizer, sem todos esses outros planos de expressão que nós comentamos anteriormente. E para a gente encerrar esse primeiro bloco, a UFPR ela tem um destaque, assim, ela tem ganhado um destaque, inclusive eu comento a partir de uma matéria que foi publicada no Plural, né, do Felipe Martins, que ele fala de Curitiba como um polo de tradução literária e aponta a Federal como um lugar onde existe essa cultura de proximidade com os trabalhos sobre tradução. E aí eu acho que essa é uma questão que válida para os dois, né, para o Fernando e para o Guilherme, de que forma que vocês enxergam a experiência do traduzir em relação ao papel do tradutor? Porque a tradução, na verdade, ela também é um processo de interpretação, né? Não é um mero encontrar palavras correspondentes ao texto original. Eu acho que vai um pouco além, né? Ok. Eu acho que a gente tem uma felicidade de que o curso de letras na UFPR é um curso muito complexo, que envolve muitas línguas. E é óbvio que quando você tem um contato de muitas línguas, a questão sobre a tradução vai aparecer com mais frequência. E a isso a gente somou-se o fato de que a gente tem muita gente que de fato está traduzindo, publicando traduções, pensando a tradução, que são vários professores que começaram a ter esse contato um com o outro mais e mais, a mostrar para os alunos as possibilidades, e a gente está tendo uma produção constante, tanto de publicação mesmo, quanto de pensamento e produção de disciplinas, dissertações, teses sobre o assunto. E eu acho que o que mais se tenta fazer no curso de letras, porque não há exatamente um bacharelado em tradução, acho que talvez um dia a gente venha a ter, mas há uma ênfase. A ideia principal é tentar retirar do pensamento da tradução um certo lugar comum da simplicidade. E um desses lugares, para se tirar, o lugar comum é botar a tradução como um lugar hermenêutico, ou seja, onde a interpretação não é apenas um ato de decodificação de um sentido já dado dos textos, mas é um ato de engajamento e de relação, né, com esses textos. Ao traduzir, por exemplo, canções dos Doors, não está em jogo apenas um sentido estrito daquelas palavras que estão sendo cantadas, mas como elas se encaixam numa melodia também, como elas se organizam, se há rima, se não há rima, se há ritmo, se essas frases... Porque tudo isso é parte de uma canção. Esquecer que isso seria parte de uma canção, como esquecer outros aspectos de um poema num texto, ou mesmo de uma prosa, basicamente esquecer do que é feito literatura, quer dizer, de uma matéria de linguagem, e não só de um conteúdo passado. Eu acho que, como o pensamento de tradução, na maior parte do tempo, dentro da FPR, passa pela literatura, a gente tenta, de fato, produzir um pensamento que se ancore nessa materialidade da linguagem e que acaba por concluir que o único modo sério de tradução é aceitar que a materialidade tem que se transformar, né? Não sofrer com uma culpa, com uma melancolia tradutória, mas fazer isso como um ato ativo mesmo. Fernando, como que você vê, então, teu papel, né, nesse... Ok, não se pode esquecer que nós estamos falando de literatura oral, não é? Quer dizer, tende-se a pensar a canção como algo descolado da literatura, que teria um texto que faria parte da literatura, não. Nós estamos falando de literatura oral, quer dizer, um ramo, uma modalidade, digamos. O papel do intérprete, ele é muito, nesse sentido, como o papel do tradutor. Quer dizer, ele passa por uma interpretação pessoal e, por conta disso, ele vai envolver, nos dois casos, uma ressignificação da obra. Então, ambas as tarefas, elas têm muitas afinidades, lógico. São distintas, mas passam por um mesmo processo
de interpretação, de recolocação de uma linguagem a partir de uma perspectiva do presente. Bom. Basicamente isso. É isso? É. Bom, o Em Tese de hoje ele faz uma breve pausa e nós voltamos a falar da pesquisa do Fernando na sequência. O Em Tese está de volta e no programa de hoje nós falamos com o mestre e doutorando em estudos literários, Fernando Villatore, e também com o professor Guilherme Gontijo Flores, do Departamento de Letras da UFPR. A pesquisa do Fernando propõe a recriação de 6 canções da banda The Doors para a língua e cultura brasileiras. Nesse processo foram criadas novas letras e novos arranjos para as canções, que nas suas versões brasileiras foram interpretadas pela cantora curitibana Vilma Ribeiro. O Em Tese foi para outro espaço buscar entender um pouco mais como foi esse processo e também presenciar a performance de uma das músicas do projeto, que vocês conferem agora no VT. Ando tão down, num mal sem fim, que chego a achar normal assim. Eu ando down, num mal sem fim, e chego a achar normal assim. Ei, tem alguém aí, irmão, pra me dar a mão e me tirar daqui. Ei, seu guarda, não me deixe preso aqui. Ei, seu guarda. O processo todo foi desenvolvido com também algumas questões de percepção de algumas palavras, de algumas possibilidades um pouco mais melódicas e sonoras dentro da ideia do significado, mas que na canção tem muito isso. Quando você canta, quando interpreta algo, é diferente de você ler, né, quando junta com a melodia. Então, dentro do processo a gente teve algumas trocas e de certa forma eu acredito que pude contribuir também nesse sentido, assim. Eu acho que o trabalho do intérprete é um pouco como o trabalho do tradutor. Ambos eles pedem a interpretação da obra, ambos passam por uma ressignificação do original. Nesse sentido, o papel, a presença da Vilma nesse trabalho foi fundamental. Muitas das traduções elas foram feitas, inclusive, foram pensadas para a voz e para a interpretação dela. Eu gostei muito de participar. A experiência como cantora, intérprete, né, foi muito... Teve momentos assim, até que eu sofri um pouco, porque eu sou admiradora da banda, gosto muito de The Doors. Foi trilha sonora da minha adolescência, juventude, e então sempre escutei muito, mas com aquela ideia do significado das letras, que a gente, né, eu conheço em inglês, mas não pensando em possibilidades de versão, até porque eu acho que é muito difícil mesmo. Então, participar desse processo para mim foi desafiador, foi prazeroso, mas também doloroso. Ando tão num mal sem fim, que chego a achar normal assim. Eu ando tão num mal sem fim, e chego a achar normal assim. Ei, tem alguém aí,
Fernando, você pode comentar um pouquinho mais especificamente dessa canção que foi apresentada no VT? Como que foi o processo de tradução dela, enfim? Ok. Essa canção, Ando Down no Mal Sem Fim, a solução que foi encontrada para essa tradução, ela, na verdade, faz parte muito da inspiração inicial e do estímulo inicial para que esse projeto, esse processo pudesse continuar, pudesse seguir adiante. O título original, I've Been Down So Long, That It Looks Like Up To Me, essa antinomia, down up, é algo que, no meu modo de entender, acaba sendo um pouco problemático na hora de se resolver em português. Quer dizer, como colocar eu estou para baixo, digamos assim, numa tradução livre, que isso parece para cima. A solução encontrada é eu ando down no mal sem fim, que chego a achar normal assim. Ela busca, nesse caso, uma maior naturalidade, quer dizer, se aproximar de uma forma mais ligada, mais colada àquilo que para nós pudesse soar como uma perspectiva ligada ao presente, logicamente, nesse caso, mas que pudesse dizer colocar o tom desse original de uma forma não atualizada, porque a questão da tradução não é exatamente essa, mas colocar isso de uma forma crítica, que pudesse, de uma certa forma, fazendo referência ao texto original, quer dizer, não se pode esquecer que a tradução e a versão são produtos derivados, mas de uma forma que ela pudesse também soar como um original em português, quer dizer, original e derivado ao mesmo tempo. Nesse sentido, a presença do intérprete, e no caso da Vilma Ribeiro, conterrânea e parceira de confraria já há muito tempo, foi fundamental. Muitas das canções, como eu disse, elas já foram feitas, muitas das traduções das letras e dos próprios arranjos foram feitas tendo o intérprete, quer dizer, a voz e a interpretação da Vilma Ribeiro em mente. E você, inclusive, coloca, né, no trabalho, acho que a performance é um dos eixos que orienta ele, né? Você coloca que a canção só se realiza plenamente por meio da performance, e aí seria por meio dela que acontece esse processo de atualização das leituras e das possibilidades de uma obra, né? De que maneira, então, que acontece esse tensionamento e qual que é o papel? Você já comentou um pouco, mas qual que é o papel da performance no trabalho? Corpo e voz, eles significam muito além. Quer dizer, você tem a criação não só de um personagem, mas a colocação daquilo que está sendo dito numa forma de se dizer. E o Luiz Tati, que é uma das âncoras teóricas para esse trabalho, fala muito disso. A canção ela está nesse campo de algo para se dizer e da forma como se diz. Então, o fato, a questão está na maneira como você diz, a maneira como você entoa, na entoação dessas palavras. A questão envolve muito mais esse aspecto entoativo do que simplesmente a letra no papel colada a uma melodia, ou seja, segundo o próprio Tati, ser um bom poeta ou ser um bom músico não garantem um bom cancionista. E acho que ainda dentro dessa questão da performance tem o momento do encontro, né? Do produto, enfim, da canção com o ouvinte, né? Que é a partir dessa relação e desse encontro também que se produzem novas significações, novas leituras. A performance é um eterno acontecimento, né? Acho que tem essa coisa. Não existe, segundo a própria etimologia da palavra, uma performance acabada, quer dizer, ela vai estar sempre em movimento. Você vai ter esse processo sempre no sentido da dissipação. E existe, nessa questão, uma agregação de vozes que tende ao infinito. Quer
dizer, uma performance vai sempre envolver uma performance anterior. Mesmo que ela seja a primeira performance da canção, ela vai envolver ensaios, o momento da gravação ou mesmo o próprio momento da composição. Então, essa agregação, essa soma de vozes, ela vai acontecer de uma forma ininterrupta. E a cada performance, a cada nova interpretação, e sempre lembrando pela recepção diferenciada de cada pessoa, dependendo da sua condição cultural, da sua bagagem pessoal e cultural, da situação política e social de cada lugar onde essa canção é apresentada, etc, etc, etc. Então, e acho que nesse sentido, é possível perceber que, na tua dissertação, que sempre existe uma preocupação, antes até de você fazer os comentários sobre o processo de tradução e criação das versões em português, esse cuidado de apresentar o contexto, né, nos quais essas canções elas foram escritas ou gravadas. Eu acho que isso se relaciona muito também com esse processo, né? Sem dúvida, e faz parte do projeto como um todo. Ele nasceu muito baseado nisso, quer dizer, tentar analisar criticamente cada canção e não simplesmente colocá-las como versão em português, com letras e arranjos traduzidos, mas contextualizadas. É importante entender em que condições essas canções nasceram em sua época e como elas funcionaram em sua época, para que eu possa, através de uma análise crítica, baseada também nisso e, logicamente, no que a gente tem de material, que é o texto e a música, mas também no seu contexto histórico-cultural, tentar interpretá-la, criticá-la e colocá-la no presente dessa forma. É bom pensar que isso altera a performance. Então, uma pessoa pode entrar no site e ouvir a gravação sem se preocupar com mais nada e fruir da canção como em português. Alguém pode, inclusive, ouvir por acaso e nem saber que é uma tradução. Mas também é possível pensar que a performance é ler sobre, pensar sobre e ouvir a partir dessa relação. Quer dizer, é possível ter um modelo de performance que não é também essencialista no sentido de apenas executar a canção, mas fazer isso ter uma relação em que quem é o ouvinte ou aquele que participa da performance possa ter modos de experiência diferenciados a partir do jeito que ele chega, que a pessoa chega até a gravação, no caso. E, Guilherme, Perfeito. então, no papel de orientador da pesquisa, né, de que maneira que você enxerga a contribuição de trabalhos como o do Fernando para a área de tradução? E pensando também que ele trabalha, então, a partir de um formato que é a canção popular, né? Eu acho um trabalho importantíssimo. O Brasil sempre traduziu muita canção. Isso, na verdade, a gente tem disso até, acho que a gente já traduzia ópera, traduzia canção muito antes das nossas possibilidades de gravar. E a gente traduz tanto de modo cômico, fazendo pastiche, quanto de modo sério ou de modo pop. Várias canções pop são traduções de clássicos internacionais. Como também com trabalhos muito minuciosos. A gente tem traduções de Caetano Veloso, traduções do Gilberto Gil, o trabalho do Carlos Renaud, o trabalho do Carlos Careca. Assim, várias pessoas traduzem, mas a gente até hoje teve sempre muito pouca teorização ou reflexão crítica, porque os que produziam, vamos considerar assim, mais a sério, não estavam muito preocupados em teorizar sobre a prática, né? Eles faziam a prática, muitas vezes com excelência, mas não falavam sobre isso. E a academia, como tende a deixar em segundo lugar as literaturas orais como um todo, geralmente aparece com alguma disciplina optativa no curso de letras, também teoriza muito pouco. Então eu acho que um trabalho como o do Fernando, junto com alguns outros que vem surgindo lentamente nos últimos anos, tem uma importância muito grande para apresentar a possibilidade de reflexão crítica séria sobre um procedimento que não é tão específico assim, ele é muito mais difuso do que aparenta. E ao mesmo tempo não ser uma discussão abstrata, quer dizer, é uma discussão ancorada numa prática com uma apresentação de novos trabalhos tradutórios, que aí já envolve, no caso do Fernando especificamente, um conhecimento de arranjo, produção, que não é normal, não é o que a gente mais vê por aí, principalmente num curso de letras. Então eu acho que nesse aspecto realmente é uma contribuição muito fora da curva e muito importante. E nesse sentido, como você destacou, é muito importante levar em consideração o aspecto de você ter muito pouco de teorias a respeito. O Renaud
faz um pouco isso, através dos livros dele, teorizando sobre as próprias versões, mas no caso do The Doors especificamente, nós não temos, segundo o que eu levantei, nenhuma versão em português. Quer dizer, então você tem aí duas dificuldades. A primeira em lidar com a teoria da canção, né, pelo fato de você ter muito pouco teorizado a esse respeito, principalmente aqui no Brasil, pelo que eu verifiquei, mas o fato de você também estar trafegando numa área ali onde você não tem muito, chão, né? Não tem muito onde se basear. O que existe de tradução das canções do The Doors são traduções feitas por uma edição portuguesa, do Manuel João Gomes, que são feitas não para serem cantadas, quer dizer, elas não tomam isso em consideração, não tomam a melodia e todos os acentos e todas as questões que estão envolvidas no processo de uma versão feita para ser cantada em consideração. Então, nesse sentido, esse desafio por um lado muito prazeroso e por outro leva à necessidade de se colocar logicamente como um trabalho introdutório, com a única pretensão de se colocar justamente nesse espaço de trabalhos que estão buscando entender a tradução sob a perspectiva da canção, ao mesmo tempo em que querem servir de estímulo para outras pessoas que têm interesse nesse tipo de pesquisa. E uma última questão, antes da gente encerrar o programa. Você mesmo define a tua pesquisa, nesse momento do mestrado, como uma pesquisa de médio fôlego. Você tem intenção de dar continuidade a esse projeto? Esse projeto, na verdade, ele continua. Não deve parar tão cedo, porque, como a gente já comentou, ele envolve muitas questões, é um trabalho de médio fôlego, na verdade, para um tema extremamente amplo. A minha intenção, num primeiro momento, como eu já comentei com você, é dar a continuidade à tradução de todas as canções do The Doors, contemplando todos os 6 álbuns, e lançar isso em um formato bilíngue, ao estilo todas as canções traduzidas, com comentários críticos, análise, segundo o que a gente comentou anteriormente, canção a canção. E também, logicamente, como todo esse trabalho envolve primacialmente a questão da performance, colocar isso para funcionar em apresentações ao vivo, inicialmente em Curitiba e arredores. Então agora é um projeto de muito fôlego. Eu espero que sim. Bom, nós encerramos o programa de hoje, então, com a promessa da continuidade desse projeto super bacana do Fernando, e também com uma citação do Jim Morrison, que é o vocalista do The Doors, que aparece no final da pesquisa do Fernando e ilustra bem essa ideia das inúmeras possibilidades de leitura presentes em uma obra. A verdadeira poesia não diz coisa alguma, somente assinala as possibilidades, abre todas as portas. Você pode caminhar através de qualquer uma que lhe sirva. Jim Morrison. Fernando, Guilherme, muito obrigada pela presença de vocês no Em Tese de hoje. E se você tiver interesse em se aprofundar nas pesquisas desenvolvidas na universidade, basta acessar o banco de teses e dissertações da UFPR em acervodigital.ufpr.br. E vale lembrar que todas as versões das canções recriadas pelo Fernando e interpretadas pela Vilma Ribeiro estão disponíveis no site transcanção.wixsite.com/The Doors. Curta as redes sociais da UFPR TV e até a próxima pesquisa.